A paz e graça, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Voltamos aqui com a parte conclusão, porque o vídeo não se está segurando. Paz e graça a todos. Vamos continuar. Eu estava falando no livro de 1 Pedro, no capítulo 18, capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez olha só, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então, a grande questão que eu estava falando, meus queridos irmãos, é que para eles lá no mundo da lei, lá era obra da carne. No mundo da lei, a carne, para os irmãos entenderem aqui, o mundo da lei de Moisés, quando a lei estava lá, os sumos sacerdotes, o Santo dos Santos. A gente vê a história aqui da Bíblia narrando a Torá, que eles chamam de Torá, os 5 livros. Êxodo, capítulo 19, que Deus dá pela primeira vez a lei ao seu povo, aos hebreus, e faz justiça com eles ali, mostrando ali no Monte Sinai, que eu já falei a vocês, que é o Monte Jabel Elor, hoje na Arábia Saudita, que até o próprio apóstolo Paulo disse que ele faz uma alegoria entre as duas mulheres, entre Agar e Sara. Ele diz que o monte, no tempo dele, estava na Arábia. Então, para que os irmãos entendam. E o problema na lei era a alma. O que é alma? Carne. Carne, meus irmãos. Então, a carne estava viva. A carne estava contra a vontade do Criador, contra a lei. A lei foi o limite que Deus colocou para a carne. E se a carne passasse desse limite, os irmãos já sabem o que acontecia. Então, o espírito do homem estava subjugado pela carne, pela alma. Não que o espírito morreu. Para nós, homens humanos, não morreu. Mas no olhar, na criação do invisível, do Espírito de Deus, do próprio Criador, do Espírito, morreu. E as pessoas dizem, não, a Bíblia não mostra, tem muitos pregadores da graça, a Bíblia não mostra que Espírito morre. Aí vai com aquele monte de referência. Não, meus irmãos, vamos ficar na Bíblia, nesse contexto, que o Espírito morreu para Deus. Por quê? Quando Deus sai de Adão, Adão não morre biologicamente. Ele vai morrer biologicamente com 930 anos. Ele tinha eternidade. Ele passa a ser alma vivente depois do pecado. Isso que você grave isso aí. Antes do pecado é uma coisa, depois do pecado é outra coisa. Então ele saiu e Adão ficou uma alma vivente. Faixa, continuou com o espírito, com a essência de Deus. Os irmãos estão entendendo? Por isso que ele disse, foi assim que Deus disse: não morreremos. Então, meus queridos irmãos, a gente vamos lendo desse contexto e entendendo. E nós já descobrimos, deciframos com cuidado e humildade que o dilúvio ele foi local. Descobrimos a vocês que ele existiu sim, e literalmente ele ocorreu em um lugar, não no mundo total.
150 metros, uma arca literalmente falando, 120 anos que Deus deu aos homens até essa construção, porque levou 120 anos. Por isso que os homens, a carne que estava viva, que estava em violência, que estava fazendo tudo ao contrário ao Espírito, ao Criador, os filhos carnais estavam demais, estavam passando dos limites. Os filhos de Caim, a gente vê Caim matando Abel, a gente vê o filho de Caim matando 2 homens, e eles se misturam, os filhos de Deus, com os filhos dos homens, os filhos de Caim, filhos de Deus, os descendentes de Sete. Está bem explicado no outro vídeo, os irmãos podem estar vendo. Não anjos, o livro de Enoque pode sim, eu acredito muito no apócrifo, eu leio muito apócrifos, não dou tiro no pé de forma nenhuma, mas pode ter acontecido em outro momento, mas não nesse momento de Gênesis 6, nesse momento de antes do dilúvio. O que aconteceu foi ali, foi as 2 descendências, não a descendência do evangelho da graça que pregai, o descendente da serpente, filho da perdição, os descendentes da mulher, os filhos da salvação eleitos. Não, os descendentes carnais, filhos de Deus, e os descendentes espirituais, filho de Sete, que ficou no lugar de Abel. Você está entendendo, meus queridos irmãos, que é fácil nós chegar com uma doutrina aqui e dizer: eu tenho espírito, eu vim do lugar celestial, enquanto o outro ali está do meu lado, meu vizinho, meu amigo, meu colega, que está lá na religião, falar para ele, ou que está no cultos afros brasileiros, até mesmo aquele assassino que gosta de matar, falar que ele é filho da perdição, é fácil. Não é fácil, meus irmãos, é nós entender as Escrituras. E que Deus é bom, Deus nunca fez acepção de pessoas. E que Deus nunca escolheu o A nem o B, nem o bonito, nem o feio, nem o preto, nem o branco. Nem o que busca mais, nem o que busca menos, nem o carnal e nem o espiritual. Ele tratou todos iguais. Todos. Desde quando ele expulsou o homem, Adão, a sua primeira criação, carne. Deus é bom, meus queridos irmãos. Aqui não é universalista. A salvação não foi para todos, mas eles se faziam escolhidos. Salvação do quê? Falam tanto em salvação, salvação do espírito, salvação da alma, porque falam tanto em salvação, mas não entende nem o que significa salvação. Salvação do quê? Então vamos lá. Versículo 19. Olha só. Quem diria Judas Iscariotes? A tradição católica faz o boneco, queima nas festas de São João, em todos os estados brasileiros aí, quase todos os estados brasileiros, e fala que ele foi o traidor. Sim, quem traiu Jesus de Nazaré foi a carne de Judas, porque a carne de Judas ele era carnal. Ele não tinha um entendimento, ele não tinha esse entendimento do seu Criador, mas ele era filho carnal de Deus, do Criador. Você está entendendo, amado? Porque se Judas era filho do capeta, do capiroto, então o capiroto, o capeta, o Satanás de rabo, de chifre, sei lá, como o sistema acredita. Então quer dizer que o nosso Deus é um Deus fraco.
Quer dizer que não é um único Deus, que existe dois, um do mal e um do bem, o Dabaó e Deus. Se Deus escolhe, ele é um Deus radical, é o Alá do Islã, que o Alá diz, aquele que não pertencer à religião muçulmana tem que ser morto. Não, mas o Deus da Torá, dos 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, o Deus dos profetas, os Deus dos discípulos. Este Deus é um Deus que nunca fez acepção de pessoas e ele tratou no passado e continua tratando agora e tratará eternamente todos nós iguais. Somos todos filhos no Espírito dele. Versículo 19 do capítulo 3, 1 Pedro diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele pregou aos espíritos em prisão. E quando eu estava no sistema, pregava muito. Ia nos palanques, que eu chamava de altar também, chamava de altar eu pessoalmente. Mas nunca fui altar. Sempre foi palanque. Era professor da escola bíblica dominical, dirigi igrejas, pregava muitas pessoas, falavam que era polêmico, que eu pregava diferente dos outros pastores, que eu tinha mais conhecimento profundo. Mas ali já era o próprio Criador, que já estava revelando, dando entendimento, iluminando mais. Eu dizia que Jesus desceu, depois da morte biológica dele, desceu ao inferno, aquele inferno espiritual, que na Bíblia sempre foi sepultura. João Ferreira de Almeida, ele nos ajudou no latim, colocou inferno, mas no grego, no hebraico, no aramaico, no indígena, no original, no arcaico, sempre foi sepultura terrena, física, terra, tumba, buraco, aonde coloca o corpo do morto. Guiena era um lugar físico que hoje, lá em Tel Aviv, nas ruínas de Jerusalém, é um lugar turístico. Os filhos de os filhos de Inom, sacrificavam a carne dos filhos e depois oferecia a Moloque, o deus pagão, oferecia aquele deus, depois matava as crianças, oferecia aquele deus, depois colocava fogo e colocava naquele local terreno, físico. Olha o que eu estou falando, o dilúvio foi local. Colocava as crianças ali em cima do altar e botava fogo e oferecia ao deus Moloque. E de lá para cá, aqueles carnais, filhos de Deus, carnais, continuaram fazendo isso. E na época de Jesus de Nazaré, eles pegavam aquele lugar de exemplo, o lixo de Jerusalém, colocava lá fora, lá do muro lá de fora de Jerusalém, colocava os lixos, colocava os corpos dos ladrões, dos malfeitores. E Jesus de Nazaré pegou aquele lugar, o vale dos filhos de Inom, e chamou de Guiena, ou Guiena, aonde o bicho nunca morre, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Foi assim, ele usava o Guiena para falar sobre o juízo que cairia sobre Jerusalém no ano 70. Ele pegava o exemplo do Guiena, daquele lugar, que ele não estava falando do inferno espiritual, onde os espíritos iam ficar lá queimando com
um capeta de rabo, de chifre, não. Vocês estão entendendo, meu amado? E eu ensinava que ele desceu naquele inferno espiritual criado pela religião por Constantino, que ele foi lá e pregou em espírito naquele inferno, né? Aonde ele usou uma parábola, a parábola do rico Lázaro, Jesus de Nazaré. Porque parábola é parábola, meus irmãos. Parábola é uma história, não é uma realidade. Contou aquela parábola para um grupo de pessoas que acreditava que existia vida depois da morte, que eram os próprios fariseus. Vida humana, física, falando assim. E eu pregava, e muitos pregam, dizendo que ele foi lá, pregou, os espíritos estavam lá, aqueles que não acreditaram no Noé, aqueles que Noé disse, olha, vai chover aqui nesse local, nessa terra. E ele foi lá e pregou porque eles não acreditaram e morreram nas águas de dilúvio. E Jesus foi lá e pregou para eles. E outros vão mais além, diz que ele foi lá e tirou aqueles espíritos e levou todo para o céu. Como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 9, 10. Que deu dons aos homens, está falando ali de dons espirituais. Chamou para evangelista, apóstolo, pastores. Mas, olhando o texto com cuidado, com cautela, nós entendemos, meus irmãos, e assim não é difícil entender, é lendo. No qual também foi, vírgula, e pregou aos espíritos em prisão. Olha, espírito com E minúsculo. Faixa, espírito de homens. Pregou a homens. Em prisão. Que prisão era esta? Vem a pergunta, que prisão era essa então, Fernando? Se o inferno é físico, se o inferno é terreno, é tumba, é lugar dos mortos, é lugar dos corpos mortos, lugar dos mortos. Sheol, Sheol, grego, não hebraico, o hebraico, Sheol, Hades, Guiena, lugar físico, não tem nada lugar espiritual nas palavras físico. Todo o mesmo significado, as três palavras, Teol, Sheol, Geena, Hades. Não tem como contestar isso, não tem como refutar isso, meus irmãos. Os mesmos lugares, três palavras para os mesmos lugares, terrenos, físicos. Abraão, na sua morte, quando ele estava na sua velhice, na sua idade, o que ele diz? Aos seus filhos, o que ele diz às suas mulheres, aos seus amigos? Ele diz, eu estou indo encontrar com meus pais, as minhas estranhas vão ao Sheol, a minha carne, os meus rins vão ao Sheol, o corpo, no qual também foi pregoso espírito em prisão. Que prisão era esta, Fernando, então? Que prisão? Me explique que prisão era essa que Pedro está dizendo na sua carta. A prisão, qual era? A prisão carnal, da carnalidade, de não crer na mente, na alma. A prisão da carne carnal, de não crer, de não acreditar. Não era a prisão do inferno de fogo, de chamas, aquele inferno mito, mitologia. Versículo 20. Olha,
a prisão não foi naquele momento da escrita, foi a prisão da onde? Que tempo, que geração, em que nação, em que ano? Foi a prisão do mundo antes do dilúvio. Vamos ver. Os quais no outro tempo foram rebeldes. Quem foi rebeldes? Os homens carnais foram rebeldes. Quem foram os rebeldes? Os juízes, as filhas dos homens, os homens poderosos da terra, que eram carnais, que não tinham entendimento de Deus, os quais no outro tempo foram rebeldes. Que tempo é esse? O tempo antes do dilúvio, quando a longanimidade de Deus, olha o amor de Deus, pregadores da graça. Eu não quero ficar aqui debatendo com canais maiores sobre filho da perdição ou não, eleitos ou não. Porque meu canal aqui está começando agora. Quem sou eu? Não quero ficar debatendo carne com carne, mas aqui é ideias, é doutrinas, é confronto doutrinários. E Deus, Pedro, é bem claro, Pedro está dizendo que pela longanimidade de quem? Dos homens, do diabo, de Deus que criou os homens, os espíritos, o Facher, pela longanimidade de Deus, esperava nos dias de Isaías, de Moisés, de Salomão, de Jesus de Nazaré, que esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Isso aqui é muito profundo. Deus estava esperando aquele povo, os descendentes de Caim. Não só os descendentes de Caim, mas também os descendentes de Sete. Sete e Caim, marque aí. Esses dois povos, antes do diluviano, se misturaram, entraram em violência, praticaram o mal. E Deus disse: o final de toda a carne é chegada. E Deus encontrou um homem temente, que respeitava, que temia Deus, que estava lá no meio desse povo, dessa geração, dessas gentes carnais. Deus encontrou um filho espiritual, que não se corrompeu, que buscou a perfeição no meio desses homens maus e carnais. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 almas se salvaram pela água. O que salvou aqui? Foi as almas dos homens ou foi os espíritos? Pense aí. O que salvou aqui? Foi as almas? Foram as almas ou foram os espíritos dos homens antes do dilúvio? Porque aqui Pedro está dizendo nos dias de Noé, não é nos dias de Jesus de Nazaré. Ele está dizendo nos dias de Noé, na geração de Noé. Não é nos dias que Jesus ressuscitou. Não é. Não é no dia que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, entregou seu espírito a Deus. Não é, meus irmãos. Dias de Noé. Almas ou espíritos foram salvas. Pense aí. Você que gosta muito de pregar o Evangelho da Graça,
O que foi salvo? Foram as almas ou foram os espíritos? E a resposta está no texto e contexto. Isto é, fecha aspas, isto é, 8 almas. Então não tem nada a ver com o espírito, com faixa do homem. O espírito do homem nunca se perdeu, o espírito do homem nunca precisou ser salvo. O espírito do homem sempre esteve com Deus. O fôlego, porque é a essência de Deus, o espírito com E minúsculo. Então, o que salvou nessas águas? O que salvou foi isso aqui, ó. Carne, friboi, filé mignon. Para que vocês entendam, metanoia, consciência, almas. 8, isto é, 8 almas se salvaram. E aí você me pergunta, Fernando, eu não sabia disso. Eu entendia que Jesus morreu, e o Espírito de Jesus saiu e foi lá no inferno espiritual da religião e pregou aqueles espíritos que não acreditaram em Noé, que estava dizendo que ia chover, estava construindo a arca. Eu acreditava assim, Fernando. Eu também acreditava assim. Mas o texto diz não. Eu acreditava, Fernando, que Jesus foi lá e pregou aqueles espíritos que não acreditou em Jesus, que não acreditou em Noé. Ele desceu lá, as partes mais baixas da terra, e pregou os espíritos que estavam em prisão. E aí o outro diz, não, eu li também em Efésios 4, 9, 10, que ele deu dons aos homens, e foi lá e pregou que lá tinha o inferno de um lado, o paraíso de um lado, e o seio de Abraão do outro, o inferno de lá, e o paraíso de cá, e aquele negócio, aquele mal me quer, aquele bem me quer, aquela confusão. Mas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, você entende as escrituras como ela é. Então, meus queridos irmãos, as almas, as carnes se salvaram, as metanoias se salvaram. Qual foram as metanoias? Os filhos de Noé, o próprio Noé, as noras de Noé, a esposa de Noé, 8 vidas se salvaram da água pela arca. Literalmente, como nós estamos aqui na série, o dilúvio aconteceu. Olha Pedro confirmando, Jesus de Nazaré confirmou. Sim, foi local mundial, foi local. Porque está dizendo naquele lugar. E o versículo 21 ele diz, olha, antes do 21, você me pergunta, mas no qual foi e pregou aos espíritos em prisão? Mas ele foi como que pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé? Isso eu não estou conseguindo entender, Fernando. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Mas como ele foi? Como que Deus foi? Como que Jesus foi nos dias de Noé e pregou? Ele foi fora da carne. Ele não foi como Jesus de Nazaré. Ele foi na sua forma original. E falou na boca de uma alma. Falou na boca de uma metanoia, de mente. Falou e entrou nele. Falou na boca dele. Entrou na vida de Noé. Porque Noé foi encontrado. Noé escolheu a ser espiritual. E Deus usou a boca dele para que o Espírito de Cristo pregasse aqueles espíritos, aqueles homens, espírito E minúsculo, aqueles homens que estavam
em prisão ali, que eram os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, os descendentes de Adão. E o que foi salvo foi as suas vidas, carnes, almas. Não foi salva espíritos de homens. Os espíritos que morreram biologicamente, literalmente, nesse dilúvio, que aconteceu literalmente, como nós estamos ensinando, estes espíritos, essas carnes, essas almas que morreram, que não foram salvas, os espíritos em prisão voltaram para Deus. Isso é uma heresia no meio da graça. Isso é universalismo. Mas não é eu. É o texto que está dizendo que 8 almas se salvaram. E o versículo 21 diz que também, olha meus irmãos, porque nós temos que entender que salvação que está falando. Que tipo, salvo do quê? Os hebreus, aqueles que estavam com os discípulos, eles foram salvos do quê? Esses do dia de Noé foram salvos do quê? Ponto de interrogação, pense aí, meus irmãos. Que também, vírgula, olha como vai concluir isto para terminar. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Naquele momento da escrita, ele está dizendo aos seus ouvintes que, como aquela figura de crer, como Noé creu e foi filho espiritual, como símbolo, ia salvar eles também. O que ia salvar pelo símbolo, Fernando? O batismo, a lavagem. Mas a lavagem do quê? A lavagem que ele está dizendo é a lavagem de tomar um banho embaixo de chuveiro, de entrar num rio e tomar um banho, ou no mar? Não, vamos entender que Pedro está dizendo que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o banho, o batismo, não do desbochamento da carne, não para tirar sujeira da carne, da imundícia da carne, mas porque a carne é carne condenada, está condenada. Para quê? Salvar carne se carne não herda o reino de Deus. Carne volta ao pó. Carne volta ao pó e desaparece. Carne tem bicho